Salve, salve, fiel torcida, tudo bem com vocês? Hoje é dia de Corinthians, tem Timão em campo, logo mais no início desta noite diante do Internacional. Daqui a pouquinho a gente conta aí os preparativos, a relação de jogadores, desfalques e muito mais. Sejam todos bem-vindos ao canal TV Timão, deixe aqui o seu like, inscreva-se gratuitamente, compartilhe os vídeos e ative o sininho de notificações. Não se esqueça, o seu comentário também é muito importante para nós e ajude o canal a continuar crescendo, colando o link do canal em grupos de WhatsApp, mídias sociais, sinta-se à vontade. Agora sim, vem conosco, vem saber as últimas. Que história é essa de Carlos Miguel querer voltar ao Brasil e jogar no Corinthians? Verdade? Especulação? Vamos entender. Pessoal, conto para vocês que a princípio não passa de especulação. Imagine vocês, né? Se parte da torcida do Corinthians pegou no pé de um de seus maiores ídolos, né? Pedindo para que ele saísse, se aposentasse. Estou falando, claro, né, do goleiro Cássio, gigante, que segurou a onda do Corinthians por muitos e muitos anos, mas com o passar do tempo a idade chegou, o reflexo não era o mesmo, para todo ser humano é assim, ele falhou em vários jogos, em vários lances, isso fez com que a torcida pegasse no pé, parte dela, melhor dizendo, e assim, praticamente pedisse, né, para que o Cássio saísse do Corinthians, porque alguns entendiam que ele não tinha mais condições de defender a meta alvinegra. Isso posto, imagine tudo o que aconteceu, né, os bastidores da saída precoce de Carlos Miguel, imagina se a torcida iria, né, sustentar que ele voltasse. Eu acho muito difícil. No futebol, a gente não pode usar a palavra impossível, mas todos os bastidores, tudo que permeou a saída precoce aí do Carlos Miguel, eu acho isso muito, mas muito difícil mesmo. Mas por que essa informação veio à tona? Alguns colegas de imprensa, entre eles o Quesada e o Marcelinho Carioca, né, ex-jogador hoje comentarista, eles afirmam que o Carlos Miguel é um grande goleiro, verdade seja dita. Saiu do Corinthians pela porta dos fundos, se transferiu para a Europa e desde então está em baixa. Ele não vem sendo utilizado. Quando foi utilizado, falhou, saiu de campo vaiado e esquenta o banco de reservas. Não está satisfeito, está há muito tempo aí sem atuar e gostaria, segundo pessoas próximas a ele, de voltar ao Brasil, de ter uma nova oportunidade, voltar a ser titular, atuar e tudo mais. Até aí, normal. Mas de ele voltar ao Brasil, para voltar ao Brasil e jogar no Corinthians e a torcida aceitar, há um espaço muito grande. Eu acho muito difícil. Bom, o Marcelinho Carioca no podcast falou que ele gostaria, né, de voltar ao Brasil, está arrependido de deixar o Timão, inclusive desejaria, segundo Marcelinho, voltar a defender as cores do Corinthians para fazer as pazes com os torcedores. Olha, como eu disse para vocês, não passa de especulação. Eu acho que no momento que o Corinthians vive, né, e principalmente por estar aí com o Hugo Souza, impossível não tem, mas eu acho muito, muito difícil. Que Carlos Miguel está arrependido aí de ter saído, né, do Corinthians, de um dos maiores do mundo pela porta dos fundos. Acho que aquela época ele fechou, né, as portas aí do clube para um retorno, pelo menos nesse momento. Ele está arrependido ou não, que gostaria de voltar ao Brasil, é bem provável, mas não para defender o Corinthians. Não nesse momento, digo e repito para vocês. Todo mundo se lembra, né, da saída conturbada dele. O Cássio estava em baixa, ele estava numa grande fase, pediu passagem, assumiu a titularidade e de repente se transferiu para a Europa. Enfim, né, a torcida não perdoou, pelo menos maior parcela dela, e voltar agora acho que não é uma possibilidade plausível. Outras especulações que vêm rondando a mídia aí, compartilho para vocês, e já friso, especulação. Estão falando aí que o Dudu poderia vir para o Corinthians. Galera, assim, o Dudu focado, querendo jogar, é um grande jogador. Mas quantas polêmicas o Dudu não provocou com o Corinthians? Vocês acham que o Dudu viria para o Corinthians nesse momento, após mais uma saída conturbada do Cruzeiro? E outra, já não é mais nenhum garoto, né? O Dudu saiu do Palmeiras por ter provocado, né, um ambiente ruim, uma confusão nos bastidores. Foi para o Cruzeiro, idem. Ele arrumou mais uma confusão lá com a diretoria, com a comissão técnica e gentilmente convidaram ele a sair do clube.
está sem clube no momento, pelo menos formalmente. Aí começam as especulações, né? Pô, seria um grande reforço para o Corinthians e tudo mais. Por onde o Dudu passa, ele provoca confusão. É um grande jogador? Sem dúvida alguma, mas por onde o cara passa, a confusão acompanha, eu acho que não são os lugares, e sim a pessoa. Acho que no momento, né, o Corinthians já tem confusão demais nos bastidores para tentar contratar e pagar mais uma. É a minha opinião. Não estou colocando aqui, né, a qualidade do jogador, ele focado, querendo jogar, estando com vontade, é realmente um grande jogador. Mas será que iria compensar? Quero saber aqui o seu comentário, quero saber a sua opinião. E mais, olha só pessoal, dentro do Corinthians há informações aí que a cúpula diretiva ainda permanece atenta ao mercado, procurando oportunidades para contar com os jogadores que estejam de saída, não tenham contrato, não tenham vínculo, para que o Corinthians invista o menor percentual possível, visando reforços para a nova janela de transferências que estará aberta a partir de junho. Um dos jogadores que estão sendo observados é Thales Costa. Thales Costa foi projetado para o futebol em Cotia, né, do rival São Paulo. Hoje atua num clube da Ucrânia. É meio-campista, tem 22 anos e foi negociado com o futebol ucraniano no ano passado. O garoto ainda saiu do sub-20, né, não conseguiu espaço no elenco profissional e o São Paulo achou por bem dar rodagem a ele, liberar para que ele pudesse encontrar, né, ou se encontrar no outro clube. Curiosamente, Dorival Júnior era o comandante técnico do São Paulo à época, hoje está no Corinthians e, segundo pessoas próximas, é um jogador interessante que está sendo observado. Repito, não tem proposta na mesa. Na Ucrânia, Thales Costa soma 17 jogos na temporada 24-25, deu 2 assistências e é um jogador que vem sendo muito utilizado por lá. Como é um jogador muito jovem ainda, não teve expressividade no futebol nacional, está atuando na Ucrânia, difícil dizer se seria ou não um bom reforço para o Corinthians. Quero saber de você. E mais, e os lesionados, quando voltam? Bom, pessoal, o zagueiro Gustavo Henrique passou por um procedimento cirúrgico nesta sexta-feira por conta de uma hérnia inguinal. A cirurgia ocorreu no Hospital Sírio-Libanês. Ele está em recuperação e deve desfalcar o Corinthians por cerca de um mês. Aproveitamos o ensejo aqui para desejar a ele uma boa recuperação. Outro jogador que está entregue ao departamento médico é o Rodrigo Garro, que tem feito uma falta enorme ao meio-campo do Corinthians. Também há a previsão do departamento médico que ele retorne ou no final de maio ou no início de junho. O departamento médico é unânime em afirmar que só irá liberar o jogador quando tiver certeza que ele está 100% recuperado. Entretanto, o Corinthians poderá contar aí com o retorno de Memphis Depay, que estava entregue também ao departamento médico por conta de traumas na perna e no pé. Ele treinou nos últimos 2 dias aí com o restante do elenco sem limitações e poderá reforçar o Corinthians para o desafio diante do Internacional, o jogo que acontece na tarde ou, melhor dizendo, na noite desse sábado. Nesta sexta-feira, Dorival Júnior comandou o último treinamento e intensificou algumas jogadas aí que ele quer implementar no desafio desse sábado, da noite desse sábado, e a principal dúvida do treinador está no meio-campo. Igor Coronado pode ter uma nova chance, mas quem sairá para a entrada de Igor Coronado? Será que ele entra na vaga do paraguaio Ángel Romero ou Breno Bidon cederá espaço aí para o meio-campista? Provavelmente, o Corinthians deve ir a campo com Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, Kaká e Fabrício Andileri, Ranieri, José Martínez, André Carrillo, Igor Coronado ou Breno Bidon, Memphis e Yuri Alberto. Dorival Júnior fará sua primeira partida jogando em seus domínios diante da fiel torcida na Neoquímica Arena. A equipe paulista vem de uma derrota na competição, está com 7 pontos e em 12º lugar na tabela. A bola rola às 18h30, horário de Brasília, e o jogo será transmitido pelo sistema de streaming Amazon Prime. E mais, cúpula do Corinthians desfalcada. É o 18º que sai. Bastidores fervendo no Corinthians. Pessoal, a crise institucional do Corinthians segue, né? A administração
Augusto Melo aí tem mais uma baixa, mais um nome pede para sair, outros foram demitidos. Em 16 meses da gestão do presidente Augusto Melo, na cúpula do Corinthians, 18 baixas nos cargos da cúpula diretiva. Mais um saiu nesta sexta-feira, trata-se de Thales César de Oliveira, que era diretor de Relações Institucionais. Ele pediu para sair. Thales que estava no clube, desde que Augusto Melo assumiu o cargo de presidente. A saída dele acontece poucos dias após outras 3 baixas dentro da cúpula. Deixaram o clube o superintendente de marketing Vinícius Manfredi, o gerente de marketing Luiz Otávio Costa e o superintendente comercial Sandor Romanelli. Eles foram demitidos. A diretoria afirmou que a justificativa era corte de gastos. Enquanto isso, Pedro Silveira, que era o diretor financeiro, também deixou o cargo alegando problemas de saúde. Corinthians ainda oficializou na última quarta-feira o encerramento da parceria com a consultoria Álvares & Marshall, que era responsável por um diagnóstico interno do clube desde julho de 2023. A nota oficial, divulgada pelo próprio Corinthians, alegou que a rescisão ocorreu em comum acordo, visando uma reestruturação interna para corte de custos. Nesse meio tempo, deixaram o cargo Rubens Gomes, que era diretor de futebol, o Fernando Alba, diretor adjunto, Yunquili, diretor jurídico, Fernando Perino, diretor adjunto jurídico, Rosala Santoro, diretor financeiro, Fabrício Vicentim, diretor adjunto da base, Cris Gambaré, diretora do futebol feminino, Leonardo Pantaleão, diretor jurídico, Marcelo Mariano, diretor administrativo, Suzy Miranda, diretora social, Pedro Silveira, diretor financeiro, Wagner Vilaron, superintendente de comunicação, Josiane Ribeiro, superintendente de comunicação, Sérgio Moura, superintendente de marketing, Vinícius Manfredi, superintendente de marketing, Luiz Otávio Costa, gerente de marketing, Sandor Romanelli, superintendente comercial, Thales César de Oliveira, diretor de Relações Institucionais. Alguns nomes, entre eles a Cris Gambaré, tinha um prestígio muito grande dentro do clube, causaram no primeiro momento uma incredulidade, depois insatisfação. Muitos conselheiros falaram que estavam indignados, não apenas com a saída dela, mas de outros nomes que eram tidos como responsáveis aí por muitas coisas boas dentro do Corinthians. Enfim, cada dia mais a crise administrativa se intensifica e a permanência de Augusto Melo em contrapartida, vai ficando cada vez mais minada. A informação ainda de que até o Fabinho Soldado está muito preocupado com esta instabilidade. A situação está cada dia mais tensa dentro dos bastidores do Corinthians e não há segurança para ninguém. Fabinho Soldado, que vinha desenvolvendo aí alternativas para poder reforçar a equipe no meio desta temporada, vê os seus planos indo água abaixo, ou seja, as pessoas que ele podia contar para que aportes financeiros chegassem, para que o clube pudesse reestruturar financeiramente e contar com outros jogadores, esses planos ficaram minados com a saída de vários nomes aí, e Fabinho Soldado também, ou não tem certeza nem da sua própria permanência. São os bastidores fervendo dentro do Corinthians. Galera, nesse nosso encontro ficaremos por aqui. No próximo a gente leva mais informações para vocês. Deixem o like, inscrevam-se gratuitamente, compartilhem os vídeos e ativem o sininho, porque aqui é Corinthians. Até um próximo encontro.